Olá, vou deixar aqui um conteúdo que de vez em quando eu vou colocar aqui, tá? Dicas de gestão para auxiliar você que é gestor, que é gestora, nessa função que é tão importante, tão relevante, faz toda a diferença, né? Para uma organização conseguir realmente alcançar seus objetivos e assim por diante. Então, meu nome é Lúcia Estela, eu atuo como consultora em gestão organizacional. E hoje eu quero falar aqui sobre um tema aí que a gente lida com ele todo dia, né? Que é análise de problemas. Tá? Análise de problemas. Problema, né? A gente está sempre aí se vendo no nosso dia a dia para resolver. Faz parte. Mas é bom, né? Quando temos problema, é sinal de que tem solução. Aliás, quando nós falamos em solução, seja de qualquer ordem, né, significa que existe algum problema na área. E senão, né, não seria necessária uma solução. E a solução, então, está diretamente relacionada a algum problema que precisa dela. Então, normalmente, quando acontece algum problema, vem uma solução que acaba trazendo melhorias. Né? Só que, assim, muitas das vezes, a questão mais complicada não é nem achar a solução, e sim compreender o que é o problema, né? E quais são as suas causas para intervir. Então, tudo começa, na realidade, em entender o problema, definir muito bem qual é o problema. E que, claro, ele foi criado a partir de uma causa raiz. E aí ele traz consequências, efeitos, né, que são desagradáveis, e por isso nós queremos logo a solução. Só que, em meio aos efeitos do problema, a gente geralmente tende a se perder no meio deles. Essa que é a verdade. Então, a gente tenta buscar a causa e a solução, tudo ao mesmo tempo, né? Confunde o que é causa, o que é efeito, o que é problema, e acontece o quê? O problema vai acabar assim, aumentando, né? Vai aumentando. A gente não consegue identificar a causa, não conseguimos, então, agir com assertividade, e aí vem o estresse, vem aquela confusão, a culpabilidade, por aí vai, não se resolve nada. Então, o que eu quero abordar aqui é, assim, uma melhor forma de lidar com tudo isso. E existem inúmeras ferramentas que nos auxiliam, né, a analisar situações, problemas, que nos ajudam a sair desse impasse. Mas, de qualquer forma, a primeira atitude deve ser realmente procurar entender o problema. E eu gosto muito de usar a metáfora da árvore, né? Da árvore de problemas, para ilustrar essas situações. Então, uma árvore, ela é composta, é claro, de muitas partes, mas a estrutura básica dela, digamos que é a folhagem, o tronco e a raiz. E nesse contexto, a folhagem, ela representa o quê? Os efeitos, as consequências do problema. Aquilo que está à vista, né? Que você olha, né? A folhagem, você logo olha para uma árvore, a primeira coisa é você ver a folhagem, né? E por isso a gente faz essa comparação. As dores estão à vista, o desconforto, todas as consequências, os efeitos que um problema traz, né? E que incomoda muito. O tronco representa o problema, né, que é o que está realmente suportando, sustentando, né, todos os efeitos. Mas e a causa? A causa é a raiz, que é justamente aquilo que está escondido debaixo da terra, né, e que a gente precisa descobrir. Nós precisamos descobrir para poder agir nela, porque não adianta a gente querer arrumar, você pode até querer arrumar as folhagens, o tronco, né, por mais que você arrume, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, não vai resolver. O problema volta. Por quê? Porque não mexeu na raiz, né, do problema. Mas, normalmente, as coisas não são tão claras assim. Né? A gente precisa desenhar essa árvore, né, colocando cada parte no seu devido lugar. E como fazer isso?
Bom, aí a gente pode recorrer à caixa de ferramentas de gestão. Existem muitas ferramentas de gestão que nos auxiliam a sistematizar a situação, né, para poder realmente chegar até a causa raiz. A gente pode usar, por exemplo, a rede explicativa de problemas, a própria árvore, né, árvore de problemas e oportunidades, o diagrama de Ishikawa, né, que também é chamado de espinha de peixe, a matriz causa e efeito, dentre tantas outras, né, ferramentas. Mas, de qualquer forma, o que a gente precisa entender é o princípio. É isso que eu quero focar aqui, né? Não vou entrar no detalhe das ferramentas que a gente pode buscar, entender como funciona, né? Mas eu quero colocar aqui realmente o princípio que praticamente é o mesmo, né, de todas elas. Então, a gente começa o quê? A gente começa, claro, por aquilo que está mais fácil de identificar, que são as dores, que são as consequências, aquilo que está indicando, né, que tem um problema. Então, eu vou dar um exemplo aqui da área da saúde, tá? Que eu gosto muito. Então, você imagina, claro, esses princípios podem ser aplicados em qualquer setor, qualquer área. Mas imagina uma sala de consulta, de espera, né? De espera de consulta. Aí você olha e vai ver pessoas que estão esperando atendimento por mais de 1 hora. Não tem lugar para todas se acomodarem. Não há espaço para colocar mais cadeiras. Às vezes não tem nem mais cadeiras para colocar. As pessoas vão ficando impacientes, estressadas. Mãe com criança chorando, com fome. Profissionais correndo para lá e para cá para atender toda a demanda. Né? Chega no final do expediente, esses profissionais estão extremamente cansados, né? Muitos adoecem até, não vêm trabalhar e começa a ter aquele problema de absenteísmo e o problema vai ficando cada vez maior. Tá? Bom, analisando, observando, né, os efeitos, a gente pode chegar à definição de um problema. Então, aqui, por exemplo, existe o quê? A deficiência no setor de consulta. Tá? Então, eu já posso, aqui, por exemplo, usando a metáfora da árvore, dizer, olha, as folhagens, então, né, são toda aquela situação que eu ilustrei aqui no slide anterior. O tronco, né, é o problema, existe uma deficiência no setor de consulta, mas qual é a causa raiz para eu realmente mexer nisso e resolver, né, essa deficiência? Aí vai precisar ter trabalho, com certeza, mais trabalho. Então, o que vai ter que fazer? Esse trabalho vai envolver observação, levantamento de dados, a gente precisa de fatos e dados para a gente poder analisar e chegar na causa raiz, não adianta ir no achômetro. Né? Então, eu vou precisar levantar quantas pessoas são atendidas, em média, né, por dia, quantos profissionais tem, qual é o tempo de atendimento, qual é o espaço para essas pessoas ficarem, a quantidade de cadeiras para acomodá-las, o que tem de conforto nesse ambiente, e algo assim de suma importância, né, que é a pesquisa de satisfação, colher informações das pessoas, né, dos pacientes ali, dos clientes e também dos profissionais, a visão externa e a visão interna. Essa percepção ajuda muito o gestor a poder conseguir analisar a situação. E aí, de posse de todos os dados e informações, aí vai analisar, né? Vai analisar para poder chegar numa hipótese de solução. Então, suponhamos que, nesse caso aqui, nessa situação hipotética, existe, em média, são atendidas 40 pessoas, chegam no consultório, 40 pessoas em média. Um tempo de atendimento de 15 minutos, também em média. Tem 2 profissionais para atender essa demanda. Cada profissional leva 5 horas para atender uma demanda de 20 pessoas cada um. Né? O espaço é 5 metros quadrados com 20 cadeiras. E aí, uma coisa importantíssima que tem que fazer também é o mapeamento do processo. Como que é o processo, né, de consulta? Desde que a pessoa liga para marcar a consulta, até ela ser atendida, né, sair de lá já com a sua receita, né,
com a prescrição. Como que funciona isso? Quais são as atividades envolvidas? Ou seja, como que é esse processo? Mapear, né? E aí, nesse nosso caso aqui, verificou-se que, 40 pessoas, 2 profissionais, né? Esses 2 profissionais levam 5 horas para atender essa demanda, e eles trabalham 8 horas por dia, então tem o tempo de descanso, o tempo de almoço e tal. Então, eles dão conta, os 2 profissionais dão conta, tá? O espaço também é razoável. Mas, então, por que será que existe esse problema? Aí foi ver no processo que as pessoas chegam todas no mesmo horário, sabe por quê? O atendimento por ordem de chegada. Tudo bem, mas elas chegam todas no mesmo horário, porque fala, vai começar a atender a partir das 8 horas e todo mundo quer ser atendido logo, então chega todo mundo junto, mas não tem como, né? Então chegou-se a essa conclusão de que a causa raiz desse problema específico é que as pessoas chegam todas no mesmo horário, sendo que o atendimento é por ordem de chegada. Bom, então tá, então vamos pensar numa hipótese de solução. Uma hipótese seria o quê? Mudar o processo para marcação de consulta por faixa de horário, por exemplo, né? Então, as pessoas ligam para marcar a consulta, mas ao invés do atendente falar, olha, começa a atender a partir das 8 horas por ordem de chegada. Não, ela vai marcando, ela marca, por exemplo, 4 pessoas para o primeiro horário, 4 pessoas para o segundo horário, e assim por diante, e já avisa, né? E já fala, olha, você vai ser atendido dentro dessa faixa de horário, que a pessoa já vai com essa expectativa. Isso é um exemplo. E aí, colocar em teste também. Pode ser que essa não seja a melhor solução, que melhore um pouco, mas pode ser que possa melhorar mais ainda, né? Então, coloque em teste e vê como é que vai ser, né? Qual é a resposta, observa, e assim vai melhorando cada vez mais. E outra coisa também, em paralelo a isso, é melhorar o próprio ambiente, né? De espera, colocar ali mais conforto, alguma coisa que distraia, né? Uma televisão, uma TV para distrair as pessoas, né? Ou alguém, um profissional, um enfermeiro também fazer uma palestra ali enquanto as pessoas esperam, passar informações que são importantes, são relevantes, conversar com as pessoas, né? Ter um espaço ali para as crianças também ficarem, tipo uma brinquedoteca, né? Um espacinho de café, enfim, né? O cantinho de café com os biscoitinhos, enfim, algo que possa também melhorar o ambiente. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a qualidade do serviço melhore. Além de resolver o problema, né? Das pessoas, de evitar aquela lotação, as pessoas vão ser melhor atendidas também, né? Então, é isso aí. É isso que eu queria deixar por hoje, essa dica. E voltarei, né, em outra oportunidade, trazendo mais dicas de gestão aí para você. Se você gostou, curte aí, né, para poder ir para mais pessoas. E também deixa seus comentários. Bom, então é isso. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.